mencionou bem sobre Davi, que Davi foi um homem tão bem sucedido no mundo físico e no mundo espiritual, que existiu coisas na vida de Davi, que mesmo ele sem buscar, Deus o alcançou com as suas bênçãos. Mesmo sem ele almejar, mesmo sem o seu coração ambicionar as coisas daqui da terra, pela sua justiça, pela justiça de Deus na sua vida, Deus os abençoou. Sabe por quê? A bênção de Deus está sobre a casa daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que amam ao Senhor Jesus. E o exemplo disso é Davi, o exemplo disso é Salomão. A Bíblia diz que Deus aparece em sonho a Salomão e diz: pede o que quer, Deus provando o homem. Mas o homem que tem o coração na palavra, ele não tropeça em tempo algum. Sabe por quê? A palavra de Deus o conduz em um caminho de vigilância, a palavra de Deus o conduz em um caminho de glória, a palavra de Deus o conduz em um caminho de certeza. E todos os irmãos que viveram na Bíblia, na palavra, eles tinham dentro deles essa certeza. Deus disse: Salomão, pede o que queres. Mas só que Deus sabia qual era o desejo de Salomão. E todos nós que estivéssemos ali observando, nós iríamos conjecturar muitas coisas. E iríamos dizer: Salomão vai pedir todos os reinos. Salomão vai pedir para que o reino dele seja maior do que o de Alexandre o Grande. Não. Salomão vai pedir riquezas. Não. Porque o coração do homem que está na palavra, ele sabe escolher as coisas que lhe são prioridades. O coração do homem que está na palavra, ele sabe fazer escolhas que vai perdurar por toda a eternidade enquanto ele viver aqui na terra. Não são escolhas efêmeras, não são escolhas passageiras. Sabe por quê? A Bíblia diz que as nações trabalham para o fogo. A Bíblia diz que todo o trabalho do homem debaixo do céu é vão, é nada. Sabe por quê? Deus reduziu este mundo de pecado a um poucochinho de tempo. Louvado seja Deus. E nós lemos nessa noite uma palavra que ela nos conforta. Eu gostaria de falar, como muitos hoje estão falando, pregar uma palavra antropocêntrica talvez, aonde o homem está no centro, porque hoje nós estamos enfrentando tantos tipos de problemas mentais, problemas sociais, problemas familiares, problemas em vários âmbitos que afetam a nossa vida em sociedade. E eu gostaria de confortar somente a igreja, mas eu não devo estar trazendo para os irmãos ilusão, para fazer com que os irmãos durmam. Pelo contrário, a pregação do evangelho, ela tem o intuito de despertar. A pregação do evangelho, ela tem intuito de preparar um povo para tirar os olhos da terra e colocar os olhos no mundo habitável de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 8 que Deus, ele tem um mundo habitável, e é esse mundo que a palavra de Deus nos prepara para que venhamos estar moldado e trabalhado à vontade do Espírito Santo. Deus tem uma vontade sobre a terra. E eu gostaria de chegar aqui e dizer: é só vitória, agora é só vitória. Os teus inimigos vão te ver sofrendo e você não aprende da palavra. Você não se trata, você não se encontra com você mesmo. Você não entende que nosso maior inimigo não é as pessoas, é nós. Nem o diabo é o nosso maior inimigo, é a nossa natureza. Sabe por quê? O diabo, no nome de Jesus, a gente vence. Agora eu quero ver você dizer à sua carne: carne, em nome de Jesus, não cobice a mulher do próximo. Carne, em nome de Jesus, não odeie o vizinho só porque ele fez algo que não me agradou. A carne é renúncia, a carne é luta. Essas lutas todos os homens de Deus da Bíblia enfrentaram. Davi, você pensa que quando Davi ele adultera com Betseba, ele adultera no meado do seu ministério, você pensa que foi da noite para o dia? Você pensa que Davi era um devasso? Davi era mais santo do que a gente, mas tropeçou. Davi era mais puro do que a gente, mas tropeçou. Quando a Bíblia diz assim, ó: achei um homem segundo o meu coração. Não é um homem perfeito, como já foi dito. É um homem que tem zelo pela minha palavra. É um homem que seu coração não é ocupado com outra coisa, senão comigo. Era isso que Deus estava querendo dizer. E será que se Deus olhar do céu para a terra, será que Deus vê em mim mais prioridade nele do que no meu trabalho?
Será que Deus vê em mim mais amor nele do que no meu filho que está para nascer, no ventre da minha esposa? Será que nós não estamos inventando, quem sabe, muitas desculpas para não servir a Deus de todo o coração como Ele quer? E nós temos um campo de palavra nos alertando, nos exortando, porque Deus não tem prazer na nossa morte eterna. Deus não tem prazer em condenar a raça humana, sabe por quê? A raça humana está hoje do jeito que está, em uma esfera espiritual caída, por causa daquilo que não foi criado por Deus, por causa daquilo que não era a sua vontade. O pecado nasceu em Satanás. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Deus criou uma terra boa, e o intuito da palavra de Deus é trazer à nossa memória o estado original da criação e como está o mundo agora, para que todos que ouçam avaliem se vale a pena continuar neste mundo, se vale a pena continuar nas orgias, continuar em contenda, continuar em ódio, continuar em vícios, ou se entregar à santa e poderosa palavra de Deus, que é eficaz para operar grandes coisas na vida do homem. A palavra de Deus, ela tem essa função, ela nos ilumina, ela não nos obriga. Perceba que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, no versos 24, todos que ouvem a palavra de Deus, compará-lo-ei a um homem. No versículos posteriores a Bíblia diz, todos que ouvem e não praticam, compará-lo-ei a outro tipo de homem. A Bíblia, ela pega a palavra, ela pega dois tipos de pessoas diferentes, mas dois tipos de pessoas que estão passando por semelhantes causas. E ele diz, todos os que ouvem e praticam, e os que ouvem e não praticam. E a sentença sobre os que não praticam é pesada. A sentença sobre aqueles que ouvem e diz, não, eu sou de Deus, eu já tenho um Deus, se tornando amigo do Evangelho e não filho, é pesada. Porque a Bíblia diz, não sejais ouvinte. Deus não quer santidade somente de um pastor. Deus não quer santidade somente da missionária. Deus não quer santidade somente daqueles que estão incumbidos de pregar a palavra. Sabe por quê? Isso é ciência de Deus. A palavra de Deus, que não é somente a Bíblia, mas a palavra que está no coração de toda a raça humana. Ela não foi feita para crente. Porque no início não havia esse conceito de crente ou descrente. Quando Deus criou Adão, em Adão Deus estava criando a raça humana. Então a palavra de Deus é para a raça humana. Se é humano, a palavra de Deus te sentencia. Se é humano, você está debaixo da sentença da palavra. Agora, se é debaixo de sentença boa ou ruim, quem vai dizer são as minhas atitudes. Estamos vivendo gerações de desculpas. Estamos vivendo geração que busca em Deus só o silocupletar. Estamos vivendo geração aonde não enxerga mais Deus como o Criador de tudo e o detentor de todo o poder, porque se Ele quisesse, Ele poderia com o estalo do seu dedo tirar o fôlego de vida de todos, e todos morreriam. Sabe por quê? Viemos do pó e a nossa vida está sobre as mãos do Senhor. Agora a Bíblia está nos alertando, mas as pessoas preferem ficar nas suas musicalidades. As pessoas preferem ficar em barganha com Deus. Sabe por quê? Porque se eu reconheço que Jesus é a verdade, eu estou indo de encontro ao desejo que está no meu coração, promíscuo. É isso que acontece nessa geração. Aí quando tem uma obra como essa aqui, há uma dificuldade de se encher. Agora bote um paredão. É verdade. Aí quando tem aqui irmãos e irmãs louvando, glorificando, perceba, irmãos, que a nossa vida, o nosso devocional diário com Deus não pode ser um devocional superficial, porque se assim acontecer, estaremos nos assemelhando ao mundo, porque o mundo diz que serve, mas não serve. É verdade. Para evangelizar, todo mundo vai dizer, eu tenho Deus. Não, mas eu já conheço de capa a capa. Não, mas as pessoas até querem te evangelizar. Elas querem completar versículos bíblicos. Você disse, conhecereis a verdade. Ela disse, e a verdade vos libertará. Você faz um serviço à pessoa que não tem a bênção, porque tem bênção que está debaixo da palavra. Direto me fala comigo, deixa abençoe. Não sou eu, é sagrado. Já entendo. Você faz um serviço para um ímpio, para alguém que não tem bênção de Deus, que não tem aprovação no mundo espiritual, e ele disse, Jesus te abençoe. Perceba,
como eles querem ser o emissor da palavra. Então nós não podemos cometer esse mesmo tipo de falha, de erro, porque Deus nos confiou um reino. Deus preparou um reino. Jesus disse: olha, eu vou e volto para buscá-los, para que aonde eu estiver, vós esteja. Por isso que eu não prego coisas aqui da terra. Eu estou trazendo uma introdução para poder entrar na palavra. É por isso que eu não prego coisas de esfera terrena. Sabe por quê? O meu intuito não é ajuntar um povo e colocar um povo aqui todo inútil. Repare os tempos como está hoje. Um bocado de gente que você vê as fardas verdes, tudo bonitinha, mas um não fala com o outro. O objetivo da palavra pregada é me tratar, é me levar a olhar para mim e entender que a miséria não é Eduardo, a miséria sou eu. E a única coisa que tem em mim de bom é a presença do Espírito Santo, que a cada dia tem feito de mim um vaso útil ao possuidor. Evangelho não é ilusão, irmãos. Evangelho não é brincadeira. Nós podemos até, isso aqui não é uma acusação, nós podemos sim, viemos do mundo para a presença de Deus, com as nossas cascas de pecado, com os nossos defeitos. Um andava mentindo, o outro andava em erro, o outro andava em prostituição, o outro andava em roubo. Eu vim do crack, eu vim das drogas, eu vim de uma vida terrível, mas quando eu me encontro com a palavra que é santa, a partir daquele momento há dentro de mim uma luta contra mim mesmo, uma luta contra meu eu, contra a minha vontade. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse não faço. Ali ele mostrava dentro dele uma guerra espiritual, uma luta. Ele estava dizendo: eu não sou bom. E essa luta declarada que está dentro de mim me mostra a dependência que eu tenho de Deus, me mostra a necessidade que eu tenho de Deus, e o quanto eu preciso me aproximar de Deus para ser vitorioso na terra. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo, um homem santo, o apóstolo Paulo, um homem que tinha uma vida de comunhão, ele levanta as mãos e diz: miserável homem que eu sou. Ele está dizendo um homem carnal, inclinado para o pecado, um homem que estava debaixo de condenação. O apóstolo Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o homem interior que conhece a vontade de Deus, o homem interior que tem prazer na lei de Deus, ele grita dentro do apóstolo Paulo e diz: graças a Deus por Cristo Jesus o nosso Senhor. Porque segundo a carne, ela quer nos fazer corrupção, ela quer nos fazer escravos da corrupção. Mas segundo o que está no meu coração, a lei de Deus que está no meu coração testifica de que houve um homem que se materializou e sofreu tudo que eu sofro na carne, mas não pecou em nada, por amor à minha vida, para que nele nós tivéssemos vitória. Foi isso que o homem interior de Paulo estava clamando, quando ele disse: graças a Deus por Cristo Jesus. E hoje eu paro para fazer um discernimento dessa geração. O que eu consigo filtrar é que muitas pessoas que não estão tendo sucesso são pessoas que o diabo já discerniu elas completamente. E a vontade de Deus não é que o diabo venha discernir o crente e ter conclusões exatas sobre o homem. Lembra de Jó, irmã Fabiana? Jó era justo. As conclusões que o diabo tirou de Jó foram verdadeiras? As conclusões que o diabo tirou de Jó foi verdadeira? Sim ou não? Não. Ele servia para Pense no que o diabo disse a Deus: tira tudo dele, eu quero ver se ele não blasfema em tua face. Foi verdadeira? Não. Ele não sabe. O diabo disse: é de balde que Jó te teme. Ele estava atribuindo a fidelidade de Jó a quantidade de bens que Jó tinha. Ele é fiel porque tem 20.000 ovelhas. A tua palavra está dizendo: bem-aventurado é o homem que tem muitos filhos. Vê quantos filhos Jó tem. Jó tem 10. É por isso que ele é alegre. É por isso que todos os dias ele se santifica. E Deus está dizendo: eu conheço os que me servem. Eu sei quem verdadeiramente vem para o culto com amor a mim. Eu sei verdadeiramente os que estão na sua casa, mas o coração está ligado em mim. Os que não têm vínculo com o mundo, os que não têm parte com essa esfera caída, eu conheço. E grande parte da derrota de muitas pessoas é porque o diabo está fazendo um raio-x da vida dela e estão acertando. O diabo está acertando. É com pesar que eu falo isso. E o diabo está dizendo, como se ele falasse para Deus. Vamos botar aqui um exemplo. Claro que isso não está na Bíblia. É como se o diabo chegasse para Deus e dizer: ó, ele ali é crente ali, ó. Eu duvido ele ir para o culto hoje. Vai dizer que o pé está doendo.
Quer apostar o quê? Que vai passar a semana toda e não vai pegar na Bíblia? Acontece ou não acontece na vida de muitas pessoas? E isso, a nossa força vai se minando. A nossa força vai indo embora. Aí o diabo volta, porque ele não cansa. Ele não para, ele não desiste. Então desvém de rodear a terra, ele continua. E ele chega para Deus e diz assim: quer apostar o que que hoje tem contenda? Sabe por quê? Um quer na Globo, o outro quer no SBT. Quer apostar o que vai haver disputa? Sabe por quê? Um vai achar que é melhor do que o outro, que prega mais do que o outro, que louva mais do que o outro. Não é assim que está acontecendo no cenário hoje? É assim ou não é, meu irmão? E o diabo, ele tem dado, e ele tem conseguido êxito com o veredito que ele tem dado a Deus. Sabe por quê? Fruto de pessoas que não oram, fruto de pessoas que não sabem priorizar qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 17: portanto, meus irmãos, não sejam insensatos, mas procurai entender qual é a vontade de Deus. Quando ele fala procurar, ele está dizendo esforçai diligentemente. Ele está dizendo de um esforço, de uma busca contínua, para que nós venhamos descobrir qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós nos aproximemos. A vontade de Deus é que nós nos santifiquemos. A vontade de Deus é que nós herdemos a bênção do justo. Louvado seja Deus. Nós estamos preocupados com muita coisa. Esse versículo que nós lemos, o seu contexto está em um contexto de cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja? A ansiedade é normal, mas a Bíblia está dizendo que essa ansiedade não pode agir em mim de maneira que quem olhe para mim não consiga entender que sobre a minha vida tem um Deus, não consiga entender que sobre a minha vida tem um Espírito que me traz o domínio. É normal o homem ser ansioso. Davi passou por crises, Josué, Moisés passou por crise, alguns deles até pediram a morte. Mas a Bíblia, ela chama a nossa atenção e diz assim, ó: observai os passarinhos. Deus, ele está querendo exaltar o seu poder quando ele não pega um leão, quando ele não pega um elefante, porque se ele pegasse um elefante, qualquer um de nós iríamos desacreditar e dizer: os elefantes comem por causa da sua força, os leões comem porque é um animal temido na selva. Ele diz: eu vou pegar um passarinho, para que todos vejam a sua fragilidade, e vejam que a minha preocupação não é com o pássaro, e mesmo assim nenhum deles cai em esquecimento diante de mim, e mesmo assim nenhum deles são esquecidos diante de mim. E aí Deus fala: observai os pássaros, um animal frágil, um animal que não tem, você olha para o passarinho e você não vê no passarinho força. Mas a Bíblia diz, sabe o que acontece com os pássaros, Eduardo? Quando você está comendo um pão que cai da sua mão, não foi você que deixou cair, não. Foi Deus que permitiu que caísse, para que as pombas viessem se alimentar. Veja o cuidado de Deus. Cai uma bolacha da nossa mão, a gente às vezes até xinga, às vezes até maldiz, dizendo que nada, a última bolacha. É Deus tendo cuidado com os pássaros. É Deus tendo cuidado com aqueles que não vivem preocupado com as coisas daqui, mas confia nos seus cuidados. Louvado seja Deus. Perceba com grande profundidade tem a palavra de Deus. Cada versículo nos leva a um horizonte de fé. Cada versículo nos leva a um horizonte de confiança. Não confia em Deus quem não conhece a palavra, porque a palavra de Deus é o porto seguro. A palavra de Deus é o verdadeiro refúgio. A palavra de Deus está firmada no céu para sempre. É onde todo homem precisa se assegurar. O salmista Davi disse: para sempre está firmada, Senhor, a tua palavra no céu. Quando os homens destruíam a Bíblia, a palavra de Deus continua no meu coração. Quando os homens destruíam a Bíblia, a palavra de Deus continua atuando na terra. Eles destroem a Bíblia, mas o céu, o dia, a noite não deixa de existir, porque Deus estabeleceu. Creia na palavra, se aproxime da palavra, busque a palavra. Aleluia. E eu tenho certeza que Satanás não oprimirá mais a tua mente, o diabo não oprimirá mais a tua vida. Estamos vivendo épocas onde Satanás está atuando nas mentes, levando a doenças. O que estamos vendo na TV, nós sabemos, através de estudos,
que a nossa alma, que é imaterial, as maneiras que a nossa alma tem de se alimentar é através dos nossos sentidos, através do ouvir, através do olhar, através do sentir, porque todo o nosso sentimento, é a sede das nossas emoções, é a alma. O corpo é um pretexto. Se eu der um beliscão na senhora, o corpo é um pretexto para eu segurar, mas a dor é na alma. E isso é tão verdadeiro que se você der um beliscão e um morto, ele não sente, porque a alma não está mais no corpo. E o diabo, ele sabe que as nossas emoções estão na alma, é a sede dos nossos desejos. É por isso que o salmista Davi disse no Salmo 25: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Para quê? Para que a alma dele estivesse ligado com Deus e ele pudesse nutrir de Deus as forças para vencer. O diabo sabe disso, sabe o que ele é? Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele é um ser espiritual. Nós só o vencemos com a fé no nome de Jesus. Nós só o vencemos se nós abandonarmos o corpo da carne e vivermos de forma espiritual como Deus quer. O diabo sabe as maneiras de trabalhar. Nós não podemos, irmão, deixar de falar do que está escrito. Eu gostaria de chegar aqui e falar só de milagres. Eu gostaria de chegar aqui e falar só de bênção. Mas as pessoas precisam ouvir falar de céu e inferno. As pessoas precisam ouvir falar de arrebatamento. Glória. Porque Deus não nos criou para ficarmos nesse mundo caído por toda a eternidade. Verdade. Isso aqui tem um fim. O diabo sabe disso. Sabe o que ele fez, irmão Fabiana? Ele está botando muitos crentes em frente da novela. Ele está botando muitos crentes em frente dos jornais que não edificam. Repare que o jornal, há anos atrás, tinha notícias informativas. E eu lembro quando eu era pequeno, alguém conversava com uma pessoa intelectual, com uma pessoa que tinha um nível de conhecimento mais avançado. Todo mundo dizia: aquele tal fulano assiste jornal. Porque era um jornal que trazia conhecimento. O diabo hoje sabe disso. Sabe o que ele está fazendo nos jornais? Ligue meio-dia que você aprende como matar. Você aprende como roubar, e nisso os seus olhos vai vendo, e a nossa alma se alimenta através dos olhos. A sua alma vai sendo contaminada. O homem é o que ele ouve. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O diabo está colocando um bocado de informações nos rádios, nas televisões, para que a nossa alma se alimente através do ouvir, e venhamos perder a esperança em um Deus eterno. E venhamos não mais acreditar de que em meio às mortes, em meio às guerras, Deus continua no controle das nossas vidas. Deus continua assentado em um alto e sublime trono. E tudo está acontecendo segundo a sua vontade. Porque tudo está cooperando para que a palavra de Deus seja exaltada. Tudo está cooperando para que a palavra de Deus se cumpra. Até a gente, nós que somos cristãos, às vezes nós nos desesperamos, dizemos: Deus, cadê o Senhor? É verdade. Onde está o Senhor? É verdade, Jesus. Mortes, guerras, coisas bestas, os homens estão matando por causa desse galho de flor. Se ele disser que é dele, É dele. você pega É o assim celular. mesmo. Aí a gente olha e a gente desacredita da existência até de Deus, muitos. É verdade. E esquecemos que Deus continua no controle do globo terra. De que Deus não perde as estribeiras de tudo que acontece aqui embaixo. Sabe por quê? A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Tente imaginar. Agora, se nós que acreditamos na palavra, nós que cremos que estamos debaixo de uma proteção, nós que somos o reflexo de um povo que não vai morar aqui eternamente, estamos vivendo como alguém que vai. Estamos apegados às coisas daqui, brigando por casa, brigando por carro, brigando por posições, brigando por cargo. Eu não sei se acreditamos de fato na salvação que é em Cristo. E o Evangelho, ele nos desperta. A irmã leu aqui, e o que ela leu completa muito bem essa história de hoje. Retrata a vida de duas mulheres, uma que representa a igreja que vai ficar, e outra que representa a igreja que vai subir. Marta representando a igreja materialista, representando a igreja que vive por vista, só acredita no que está vendo, só acredita que Deus vai fazer porque parou um carro na porta. Não, eu acredito aí, ó, chegou. Só acredita que Deus vai fazer porque vê as coisas acontecer. E outra que não está vendo nada, mas está acreditando.
Outra que não está vendo nada, mas está confiando que a palavra é fiel. Está dizendo como Abacuque: ainda que o sol não nasça, ainda que não haja fruto na figueira, eu todavia louvarei ao Senhor, porque Ele é o Criador de tudo e digno de ser louvado. Deus criou-nos para adorá-lo, e o pecado tentou manchar com o propósito original de Deus. E ele tentou ofuscar Eva, e disse: foi assim que Deus disse? Não foi assim. Ele trabalha com distorção da palavra. Ele trabalha tentando tirar de nós um pouquinho que já está no nosso coração. A Bíblia diz que aqueles que ouvem e não deixam o evangelho crescer é como semente plantada em meio aos espinhos que os cuidados, os prazeres, as lutas da vida é mais forte do que aquilo que foi semeado. Por causa de Deus? Não, por causa da terra, do coração que não achou guarita. A palavra de Deus é como uma semente. Se plantar uma semente aqui, se jogar aqui, ela não nasce. Por quê? Terra dura, não tem campo fértil. Seja uma terra preta. Todo mundo que é de roça sabe que terra preta é terra boa. Terra preta é onde nasce semente mais fáceis. Seja a terra preta ou seja o teu coração, não estou dizendo na questão espiritual, mas comparando de fato, literal, com a terra boa, uma terra que conhece a vontade de Deus e se esforça para praticar. Não tem pesar nenhum, Eduardo. Sabe por quê? A palavra de Deus não é para me aprisionar. Pelo contrário, Deus nos chamou à liberdade. O que nos aprisiona é o pecado. A Bíblia diz que nós fomos chamados à liberdade. Deus só não quer que nós venhamos usar a liberdade para contradizer a sua palavra. A palavra de Deus, ela nos conduz por um caminho tão amplo, a ponto que Ele alarga a nossa tenda. A bênção está sobre o justo. Irmãos, eu cheguei aqui em Salvador, vai fazer 4 anos e Deus já me abençoou grandemente. Agora falando de coisas materiais, é o que está na Bíblia, estamos no contexto lido. Agora são coisas que eu não busquei, mas as bênçãos me seguiu. Sabe por quê? A minha preocupação é expressar a imagem do Evangelho. Eu cheguei aqui em Salvador, eu estou morando aqui hoje nesse apartamento por vontade de Deus. Mas nós chegamos aqui, tínhamos terrenos. Tomaram, mas eu pelo evangelho eu não briguei. Eu disse à minha esposa: filha, vamos perder, vamos deixar para lá para mostrar em nós a imagem de Cristo. Jesus precisa ser visto na nossa vida. Amém, Jesus. Eu falei com ela: mas eu acredito que Deus vai honrar a gente, Deus tem tempo. Vamos apenas nos preocupar em ser fiel a Deus. Resumindo, minha esposa ficou no cadastro reserva para ganhar esse apartamento, na posição 80 e poucos do cadastro reserva. Tem outra pessoa ali assim, 101. Existe alguém mais assim? Que ficou no cadastro reserva e na posição de 80 para cima, de 50 para cima, de 20 para cima. Importa, é milagre. Se você ficou no reserva, é milagre de Deus para te abençoar. Se você foi contemplado de primeira, é milagre. O que é que eu estou querendo dizer? Gente, não precisamos brigar pelas coisas daqui da terra, porque tudo que há aqui é passageiro, é efêmero. Essa terra tem tempo contado, porque Deus estabeleceu isso depois do pecado, e ela será destruída. A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo no batismo. E se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo vive. A Bíblia diz: se já ressuscitaste com Cristo, porque vivemos para as coisas daqui como se ainda tivéssemos vivos para ela. Para encerrar, fomos contemplados. Falei com minha esposa: filha, não vamos dar mau testemunho do Evangelho. Nós poderíamos dar mau testemunho do Evangelho. Sou cercado de irmãos. No interior, meu irmão virou cabeça cara. Se fosse muitos crentes carnal, diziam o quê? Poxa, eu chamo meu irmão aqui para recuperar esse terreno, não é? Estou querendo me elevar, não. Estou querendo dizer que tem algo melhor de Deus para nossas vidas. É verdade. Um dia eu comprei uma máquina de cortar cabelo, e nós sabemos que todo produto caro existe prazo. Relembre aí, nota, garantia, existe garantia. A máquina foi 120. Nós sabemos, lei do consumidor. Entenda, irmão, nós podemos sim exigir algum direito, mas não podemos brigar pelas coisas daqui. Precisamos brigar pela nossa salvação. Precisamos brigar pelaquilo que Jesus nos prometeu. Não foi Jesus que prometeu que a minha empresa, só porque eu desviava trabalho, eu fazia trabalhos que não era a minha função, a minha empresa tem que me pagar 10 mil. Isso é coisa daqui.
Isso é coisa da minha carne. Aí você fala, não, tem uma justiça que é ao meu favor, eu tenho que brigar assim. Mas se Jesus, sendo Deus, não julgou com usurpação, ele perdeu para mostrar que tinha uma glória que ele acreditava. Eu comprei uma máquina de cortar cabelo, a máquina veio defeituosa. Eu voltei lá, troquei a primeira vez, troquei até a terceira vez, se não me falha a memória. Isso em questão de dias. Perceba que nas mínimas coisas Deus trabalha por nós. Quando nós priorizamos o reino e não escandalizar o evangelho. Troquei 3 vezes. Na quarta, e nisso sempre orando a Deus, que tudo meu é orado, mínimas coisas. Parece até loucura, mas não é não. Eu orei a Deus 2 anos para comprar esse relógio. Dinheiro na mão, cartão na mão. O que acontece? Fui 3 vezes lá para trocar. Troquei a máquina com os mesmos defeitos. Comecei a orar a Deus mais intensamente. E disse, Deus, se o Senhor quiser que eu perca, eu vou perder, que eu vou continuar sendo crente. Mas se o Senhor quiser, Pai, faz que quando eu botar o pé lá, aconteça um milagre, possa ser que esteja alguém que esteja comprando e passando na hora o dinheiro para que eu possa pagar para a pessoa nesse ticket que ele me deu e eu pegar o dinheiro na mão da pessoa. Quando eu volto lá, o cara me deu um ticket e disse, olha, a 4ª vez que você volta, a única coisa que eu posso te dar é um ticket. Você vem e pega uma outra coisa, um outro produto. Eu não ia deixar o dinheiro para lá, eu disse, não, tudo bem, eu pego o ticket. Mesmo sabendo que era direito meu, ele me devolveu o dinheiro. Porque segundo a lei do consumidor, eu tinha esse direito, pelo tempo que eu estava com o produto na mão. Eu falei, eu pego esse ticket, orei a Deus, vim para casa, falei, Deus, move a situação, Senhor. Só porque também eu estou sem dinheiro e eu quero comprar uma máquina, eu quero. Orei a Deus, falei, vamos lá, filha, hoje. Quando a gente foi lá, entramos na loja, dei uma volta, eu observei que tinha um casal que estava fazendo várias compras, comprando 3 puffs de plástico. Chamei um homem no canto e disse, meu irmão, a situação é essa, essa e essa, e eu sou servo de Deus, pelo evangelho, eu suportei. Você vai pagar no cartão essas suas compras? Eu poderia pagar com esse ticket, você me dá o dinheiro, eu deixo uma quantia para lá para você, você fica com um pouquinho? Ele, pode ser. Primeiro eu chamei a mulher dele, que eu não sabia que estavam juntos. Chamei ela, que eu vi ela com os produtos na mão, ela falou, tem que falar com o meu namorado. Chamei ele conversei, ele aceitou. Irmãos, a máquina foi 120. Minha esposa está ali, ela viu. Resumindo, Deus é tão fiel, coisas mínimas que eu estou falando. Deus é tão fiel, que ele pegou os 3 puffs. Na hora que ele passou no caixa, deu o valor exato da máquina de cortar cabelo que eu tinha comprado. R$120. Eu falei, é milagre de Deus. Sabe por quê? Nas mínimas coisas Deus trabalha por nós. Se eu escandalizasse o evangelho, se eu dissesse, não, porque eu tenho direito ao meu 120, nós estamos aqui para perder. É difícil falar isso. É algo que nos confronta, porque estamos ouvindo um evangelho triunfalista. Teus inimigos vão te ver sofrendo e você vai estar lá, vão te ver cantando e você vai estar lá em cima e eles lá embaixo. Não, os teus inimigos vão te ver pregando para eles e você vai ganhar os teus inimigos. E você vai expressar Cristo para os teus inimigos e ele vai dizer, hoje eu vejo que vale a pena servir esse Deus através da tua vida. Esse é o evangelho, que a Bíblia diz, buscai em primeiro o reino. A Bíblia fala em 2 reinos, o reino do mundo e o reino de Deus. E a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a justiça de Deus. Não vai dar nem tempo de eu entrar nessa palavra que é muito ampla. Eu desejaria, mas não vou falar ainda hoje, da justiça parcial do mundo. Justiça que prejudica um para beneficiar outro, que não tem nada a ver com a justiça de Deus. Justiça que faz acepção. Justiça de desigualdades sociais. Diferente da justiça que a Bíblia nos manda buscar. Justiça que nós nos contentamos com o que nós temos, entendendo que a bênção de Deus não está na quantidade, mas está em ser fiel a Deus e entender que tudo que nos vem, tudo que nós temos não é fruto dos nossos trabalhos, mas é fruto da bênção que segue o justo. Porque Abraão acreditava nesse negócio de bênção. Abraão acreditava nesse negócio de fidelidade. Abraão acreditava nesse negócio de construir altar ao Deus dos céus. E Abraão era um construtor de altar, aonde Deus falava com Abraão. Abraão, com o coração grato, levantava um altar em santificação a Deus, e Deus recebia as suas ofertas. Isaac levantava um altar e Deus também recebia as suas ofertas. Grande Deus. O que nós precisamos fazer?
levantar altar, ó Deus do céu, em nossos corações. Não é um altar físico, mas é no jejum, é na oração. Sabe o que Abraão fez? Deus havia prometido a terra de Canaã a Abraão. Quando Abraão vai se separar de Ló, minha irmã Karine, né? Quando Abraão vai se separar de Ló, sabe o que é que Abraão faz? Deus já tinha prometido a terra a Abraão. Sabe o que Abraão fez? Abraão poderia dizer: Ló, eu vou para cá e tu vai para cá. Abraão sabia que o voto, a fidelidade, a bênção estava sobre ele. A terra de Canaã era a terra de Canaã. Quando o povo entrou lá, virou terra santa. O povo santificou a terra. Aonde um crente santo chega, o lugar se torna diferente. Aonde um crente que tem sabor chega, o lugar se torna diferente, porque a promessa estava sobre o povo de Israel. Abraão disse a Ló: vai Ló, a bênção está sobre mim, e eu creio que ela vai me seguir. Se tu quiser ir para lá, eu vou para cá. Sabe por quê? Eu não preciso estar ungindo a minha moto, eu não preciso estar ungindo a minha mesa. Esse é um evangelho, irmãos, que 90% do que a gente aprende em instituição são coisas que contrariam o evangelho. Eu não preciso ungir essa caixa, eu sou ungido. Já saíram com armas apontadas para roubar a minha moto. Deus não permitiu, me pergunte como. O anjo de Deus. Aleluia. Só Deus. Glória. Do que teme. Ou eu creio no invisível, ou eu creio apenas no visível e perco todo o meu conceito de fé. Ou eu creio no invisível, ou eu creio no poder sobrenatural de Deus, ou eu fico com os meus olhos apenas no que eu vejo e perco todo o meu conceito de fé, porque fé é coisas que não se vê. Saíram com armas, e quando saíram com armas, eu voltando de um culto, acabei de pregar que Deus honra o justo, acabei de pregar que Deus honra os fiéis, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando eu vou subindo de uma cidade para outra, como daqui, naquele Fiat, sai 2 homens armados. Eu estou repreendido em nome de Jesus. Não sei como Deus me deu uma sabedoria. Pisei nos 2 freios, voltei e desci. Sabe por quê? Vida debaixo de oração, pela misericórdia. Eu acredito que cada um de vocês, orei a Deus para comprar minha moto. Deus me permita, me direcione. Tudo que é meu é ungido, mas não ungido apenas com óleo. Eu sou ungido. Você é ungido. A bênção está sobre você. Não fique se acusando, não fique se martirizando. Eu, quando era do mundo, irmãos, eu tinha uma fé mais do que muitos crentes, irmã Karine. Eu pegava cigarro de macumba e fumava. Nada me acontecia, sabe por que nada me acontecia? Eu estava nem aí com o diabo. Eu não estava nem aí o diabo para me comer. Às vezes é a nossa mente, a nossa consciência que fica dizendo: na macumba o diabo coloca meu pé. Nós damos resistência demais a ele. Nós damos crédito demais a ele e esquecemos do poder de Deus. Do poder que nós pregamos, do poder que nós servimos e sentimos. A fé, eu disse: eu não estou nem aí. Eu quero é pegar, eu quero naquele momento, eu estava querendo saciar o desejo e peguei. Mais do que muitos crentes hoje, se tocar em macumba, se acordar e tiver uma macumba na sua porta, é capaz de fazer até o sinal da cruz. É capaz até de se benzer e dizer cruz credo. Eu acho que eu prego um poder que é real. Eu prego um poder que não falha. É o poder do evangelho, que é salvação para todos os que creem. Se coloque de pé, por favor. Para ser fiel a Deus, não somente bênçãos espirituais, mas físicas. Apenas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Amém? Vamos estar encerrando esse. Precisamos sair daqui para adorar o nosso Deus. E nós estamos soltos dos grilhões. Precisamos adorar. Então iremos estar colocando no grupo